Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Tudo bem? Com vocês, professor Rodrigo Cesário. Hoje dando continuidade à nossa aula de áreas de figuras planas. Agora, a parte 2. Vamos lembrar que na parte 1 a gente falou sobre todas aquelas áreas que envolvem triângulos e o quanto importante elas vão ser. Pois bem, hoje a gente vai dar continuidade trazendo aquela ideia de áreas de triângulos para poder conseguir mostrar um pouco das áreas de quadriláteros, que é a nossa segunda parte de hoje. Bom, é um pedaço que vai ser rápido, que vai ser tranquilo, porque vocês percebem muito bem, sabem que aquela parte de quadriláteros era bem tranquilinha, não tem muita dor de cabeça não. Teremos aqui só alguns conceitos novos que vocês provavelmente vão acabar percebendo que, de certa forma, são válidos para a gente poder conseguir interpretar outros problemas, tá bom? Vamos pensar o seguinte, vamos iniciar aí, como de praxe, pelo início, né? Vamos começar a falar sobre o quadrado, a área de um quadrado, que a ideia é bem básica. Vamos montar então a nossa figurinha. Vou colocar aí então um quadrado. E aí, nesse quadrado, eu vou falar que ele tem lado L. Quadrado de lado L. Bom, é fácil a gente conseguir chegar àquela comprovação que a gente já está acostumado, principalmente quando a gente já sabe a área de um triângulo, né? Eu vou dividir esse meu... Vou botar assim. Dividir esse meu quadrado pela diagonal. E a gente vai formar dois triângulos. Formando esses dois triângulos, isso vai garantir pra gente que a área desse quadrado equivale à soma desses dois triângulos, que obviamente são triângulos iguais, congruentes. Observa que eu tenho lado, 90 graus. Lado, 90 graus. Então eles são congruentes. Com isso, para eu poder identificar a área desse meu quadrado, basta fazer a área do triângulo 1 mais a área do triângulo 2. Só que a gente sabe que a área desse triângulo 1 é igual à área do triângulo 2, então eu vou ter aqui duas vezes a área desse meu triângulo 1. Bom, com isso, a gente vai poder afirmar que a área do triângulo 1 é base vezes altura dividido por 2. A gente viu isso na nossa última aula. Então eu vou ter isso aqui sendo duas vezes a base, que é L, vezes a altura, que é L, dividido por 2. Ou seja, cancelando 2 com 2, a gente vai ter aí L ao quadrado. Uma ideia básica, eu estou só usando mesmo a teoria de triângulos para a gente conseguir ter uma comprovação um pouco mais realista do problema. Bom, do quadrado, analisando agora um retângulo. O conceito também que a gente vai estar utilizando basicamente é a mesma coisa. Vamos tomar então um retângulo agora. E aí, vamos definir esse meu retângulo contendo as dimensões A e B. Mas, novamente, se eu quero identificar a área desse meu retângulo, eu consigo criar a perspectiva de divisão desse retângulo em dois triângulos, que também vão ser triângulos retângulos. E aí, para o cálculo da nossa área, a ideia fica bem simples para poder trabalhar. Basta a gente falar o seguinte, bom, a área novamente desse meu retângulo, vou botar assim, que a área do retângulo vai ser igual à área do triângulo 1 mais a área do triângulo 2. Da mesma forma que a gente fez do anterior, dá para perceber que o triângulo 1 é igual ao triângulo 2. Observa que eles são congruentes, ó. BA 90, BA 90. Então eles são congruentes, ou seja, a gente vai poder garantir que a área do retângulo é igual a duas vezes a área do triângulo 1. E aí, com isso, vai poder enfatizar que a área do triângulo 1, vou botar isso aqui como sendo o triângulo 1, base vezes altura dividido por 2. Isso vai me dar, então, duas vezes o AB dividido por 2. Simplificando, teremos, então, como área
o AB, ou seja, o produto das dimensões, a área de um retângulo, tá bom? Seguindo, para poder garantir também, um paralelogramo. Um paralelogramo ele tem as suas vantagens, tem uns conceitos que são legais nele, que concursos às vezes gostam de fazer utilização dessa ideia que o paralelogramo gera pra gente. Vamos entender o que eu estou falando? Vou colocar aí um paralelogramo. E aí vocês lembram que o paralelogramo é aquela figurinha que parece um retângulo, mas que foi levemente entortado, onde os ângulos de 90 graus foram reduzidos e os outros, os consecutivos, foram aumentados, e aí fica uma estrutura como essa. O que a gente vai poder admitir aqui é o seguinte, que eu vou poder aplicar isso daqui, ó. Observa só. Vou estender esse lado aqui. E o que eu vou fazer? Vou dividir novamente, pegar pelas diagonais essa minha estrutura. Olha o que aconteceu. Mesma ideia que foi gerada, que a gente chegou a falar naquela hora. Eu tenho esse meu triângulo aqui, vou até marcar os vértices, que eu acho que vai ficar mais fácil para a gente entender. Vou botar aqui A, B, C e D. Observa que esse meu triângulo aqui, ele possui como altura esse cara, que eu vou colocar como sendo H. Aqui eu vou chamar de A, e aqui eu vou chamar esse cara de B. Da mesma forma que a gente vai chegar à conclusão que achei esse cara sendo a altura dessa representação. Da mesma forma, a gente vai conseguir comprovar que a área desse nosso paralelogramo, se eu unificar, a gente vai perceber que, novamente, eles vão ser congruentes. Por quê? Eu vou ter ó, A, B. E esse cara aqui, pela nossa regra, propriedade de quadriláteros, lá no iniciozinho das nossas aulas por aqui, a gente falou que os ângulos opostos de um paralelogramo são sempre equivalentes, são sempre iguais. Então, esses dois triângulos, obrigatoriamente, eles vão ser triângulos congruentes, tá bom? Então, as áreas deles vão ser iguais também. Então, com isso, eu vou poder afirmar o seguinte. Observa, vou poder novamente colocar que a área do ABCD é igual à área do meu triângulo. Vou chamar esse cara aqui de 1, triângulo 2. Então, vai ser igual à área do meu triângulo 1 mais a área do meu triângulo 2. Só que a área do triângulo 1 é igual à área do triângulo 2. Então, eu vou falar que esse cara vai ser igual a 2 vezes a área do meu triângulo 2. Tá certo? Substituindo, então, quem vai ser a área do meu triângulo 2? Base vezes a altura dividido por 2. Então, eu vou ter aqui, ó, 2 vezes a base, que é o A, vezes a altura, que é o H, dividido por 2. Pronto. Com isso, a gente chega aqui à conclusão que isso vai ser o AH. Perceba que a gente está usando aqui toda aquela ideia de triângulos que a gente viu na nossa última aula para poder propor a área desses nossos quadriláteros. Acaba sendo muito mais fácil para conseguir interpretar. Tem um outro ponto que é legal, e isso vem quase que próprio para os concursos que são militares. Que é quando você começa a perceber que esse nosso paralelogramo, em alguns concursos, os caras... Nós temos 2 dimensões. Aí você pensou, pô, mas essa dimensão B aqui não foi utilizada para nada. Realmente. Ela pode surgir de algumas formas. Uma, observa que esse triângulo aqui, ó, é um triângulo retângulo, que foi gerado, que foi proposto, na verdade, quando a gente aplicou um dos vértices, o vértice B, e projetou ortogonalmente aqui nesse segmento CD que eu coloquei. E aí, esse pedacinho é algo que em algum momento poderia ser dado, ou sei lá, poderia ser descoberto. Lembrando que esse cara aqui, ó, é o B, o BC é o B. Então, por Pitágoras, a gente conseguiria descobrir algumas coisas que são específicas em alguns concursos. Uma outra coisa que seria interessante é ele não dá para você essa base A, mas dá para você essa base B. A área desse nosso paralelogramo vai poder ser descoberta da mesma maneira. Mas como assim, Cesário? Basta você interpretar quem vai ser a altura desse cara. Mas como assim? Observa só que eu posso muito bem traçar a partir de algum dos meus vértices quaisquer
desse lado, traçar para cá uma reta que seja perpendicular a esse cara, tá? Bom, pode não pegar aqui, mas ela pode pegar aqui em cima. Isso é indiferente pra gente. Fazendo isso, a gente vai poder garantir que essa área, essa altura que eu tracei, vai ser a altura relativa à base B. Então, exemplo, vamos supor aqui, vou pegar esse cara dessa maneira. Pronto. Agora, o que antes era a nossa altura relativa à base A, era esse carinha H, agora eu tenho essa minha altura que eu vou chamar de H1. H1. E observa que agora, se você fizer aquela ideia de dar aquela inclinada na cabeça, você vai perceber que vai ter uma base B e vai ter essa altura que vai ser relativa a essa minha base B. Ou seja, a área desse cara vai ser a mesma coisa que a gente propôs. E aí os caras brincam, né, para você interpretar. Ele poderia te dar a base A, a base B e criar uma comparação entre a altura 1 e a altura 2 para saber qual vai ser maior. Bom, de qualquer maneira, a ideia é bem legal. Uma vez caiu num concurso que foi do Colégio Naval, uma questão que parecia com esse conceito, e aí fica válido pensar dessa forma, que não é tão complicada assim. Vamos seguir o roteiro. A gente já viu então aqui a área do quadrado, a área do retângulo, a área do paralelogramo, e a gente pode seguir então a área do, sei lá, vamos pegar então a área do trapézio. Vamos colocar o trapézio aí em questão. Eu vou colocar o trapézio mais dentro das suas características. Então vamos fazer assim. A ideia aqui basicamente é a mesma, porque a gente vai poder propor para o que a gente fez com todos os outros. Conseguir criar aqui uma ideia de, como é que eu posso dizer, limitar esse cara, né, de uma forma a criar dois triângulos que sejam necessariamente dois triângulos, independente de qual vai ser o formato específico deles, para você conseguir interpretar qual vai ser também esse valor. Uma ideia que é legal, que às vezes é proposta, uma delas é essa daqui. Você vai dividir nas diagonais. E aí a gente não vai poder propor, né, a ideia de que esses triângulos vão ser iguais, porque eu não estou garantindo que esse meu trapézio ele seja necessariamente um trapézio isósceles. Então a gente não tem como ficar tendo essa garantia do problema. Mas aqui, de qualquer maneira, eu conseguiria fazer, ó, traçar essa minha altura. E aí eu teria a área desse meu triângulo gerado aqui e depois identificaria a área desse meu triângulo gerado. A gente conseguiria perceber que, olha a parte legal, vou conseguir traçar aqui também novamente, para ficar perpendicular com o prolongamento desse cara aqui. Olha lá. Aqui e aqui. Olha o que está acontecendo. Eu sei que fica complicado você enxergar, e eu vou tentar pintar aqui duas cores distintas para ficar ainda mais evidente. Mas eu vou pedir para que vocês tentem entortar a cabeça. É sempre um método eficiente para enxergar aquilo que vocês normalmente não estão enxergando. Então, pintar esse cara aqui. Olha lá. Eu tenho esse triângulo que é tranquilo. A gente consegue garantir quanto que vai valer a área desse triângulo. Vou botar aqui, ó. Aqui e a altura. Então aqui vai ser a base. Vou chamar de Bzão, para ser a minha base maior. E aqui de o H, que é a altura desse meu triângulo. Observa que aqui, como esse cara é perpendicular a essa base e esse cara é perpendicular também a essa base, então obrigatoriamente
esse cara aqui também vai ser igual a H, tá certo? Então chegamos a essa conclusão. A outra, eu vou poder afirmar que isso aqui, ó, é a base menor, né? Ou seja, a base relativa desse meu triângulozinho aqui. Vou chamar de Bzinho. Agora observa o que é interessante para a gente poder trabalhar, que a área desse meu trapézio consiste em a área do meu trapézio consiste em a área do meu triângulo 1 mais a área do meu triângulo 2. Agora, esses dois triângulos não são mais triângulos iguais. As áreas deles, a gente não vai poder garantir que elas sejam iguais. Então, eu vou falar o seguinte, vamos supor que isso aqui seja o meu triângulo 1 e esse meu triângulo 2. Então, vou calcular aqui a área. Vai ficar, então, a área do triângulo 1, base vezes a altura dividido por 2. Vai ficar, então, o quê? Bzão vezes a altura dividido por 2. Mais a área do meu triângulo 2. Agora, observa, galera, aqui. Eu tenho a área desse meu triângulo como sendo a minha base menorzinha, essa daqui. Como eu disse, se você tentar entortar a cabeça, você vai enxergar um triângulo mais ou menos com esse formato aqui, assim, ó. Que era parecido com isso aqui que a gente utilizou ali, tá? Vai ficar assim, ó. Onde esse pedacinho aqui equivale a esse meu H, que é o que a gente está falando. Ou seja, base vezes a altura dividido por 2. Quem vai ser a base dele? O Bzinho. A altura, o mesmo H, dividido por 2, tá bom? Com isso, a gente vai ter, ó, o H sobre 2 é um fator comum. Então, eu vou ter base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Pronto, tá aí. Novamente, uma aplicação da nossa formulazinha envolvendo triângulos. Então, eu estou usando aqui só triângulos para conseguir comprovar alguma daquelas áreas que vocês estão acostumados a ver, tá? Vamos falar então aí sobre o losango. Sabe muito bem que o losango é a figura formada. É um quadrilátero onde todos os lados são iguais e as diagonais são perpendiculares entre si. Então, isso vai ser importante para a gente conseguir comprovar algumas coisas. Como elas são perpendiculares e elas se cortam também ao meio. Então, eu vou falar o seguinte. Isso aqui vai ser o L, 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 que é o lado do meu losango. E aqui, eu vou falar que esse carinha aqui vai ser igual... Vamos supor que isso aqui seja a minha diagonal maior e diagonal menor. Então, eu vou ter diagonal maior sobre 2, diagonal maior sobre 2. Aqui eu vou ter diagonal menor sobre 2, diagonal menor sobre 2. Vai ficar assim. Aí observa que, nesse caso, a gente vai conseguir comprovar que a área desse meu losango equivale à soma da área desse triângulo com a área desse triângulo. Só que, novamente, esses dois triângulos são congruentes. Observa, L, L, o mesmo ângulo, já que os ângulos opostos no nosso losango, eles são iguais. Então, eu vou poder afirmar que nessa sintonia que está sendo gerada aqui, ó, a área desse meu losango, a área de LO, vai ser igual à área do triângulo 1 mais a área do triângulo 2. Só que a área do triângulo 1 é igual à área do triângulo 2, então eu vou ter aqui duas vezes a área do meu triângulo 1, que é qualquer um desses dois. Analisando então, eu vou ter base vezes altura dividido por 2. Quem é a minha base? É a minha diagonal maior. Então vai ficar aqui sendo duas vezes a minha diagonal maior vezes a diagonal menor, tá? Que vai ser esse carinha aqui, ó, D sobre 2, então Dzinho sobre 2, dividido por 2. Vai ficar assim, tá certo? Quando você, então, simplifica já esse cara com esse, tu vai ter aí diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2, que vai ser a área desse nosso losango. Então, novamente, a gente está usando aqui a ideia de triângulos para conseguir comprovar a veracidade do problema. A gente vai estar fechando na última ideia de quadriláteros, que é uma ideia que normalmente as pessoas
não tem um costume de visualizar, tá? A gente vai ver aqui o porquê, que é quando você trabalha a área de qualquer tipo de quadrilátero, quando você está fazendo uma análise entre o ângulo formado entre as diagonais. É uma coisa que é bem legal, em concursos militares isso é um pouco mais cobrado do que em concursos civis, até porque não é algo tão comum assim de ser visualizado. Mas novamente a gente vai fazer uso aí daquela teoria de triângulos para conseguir comprovar isso. Vamos fazer o seguinte, vamos tomar um quadrilátero qualquer, tá? Fazer um quadrilátero, não importa. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar um quadrilátero. Tentar fazer aqui um quadrilátero que não tenha propriedade daquelas que a gente esteja acostumado a ver, para vocês perceberem que isso vai ser geral. Peguei esse meu quadrilátero. E aí, vou traçar as diagonais. Tracei as minhas diagonais. Essas diagonais, elas se interceptaram um determinado ponto, que eu vou chamar de ponto P, e acabaram formando um ângulo entre elas, que eu vou colocar como sendo um ângulo θ. Assim. Bom, óbvio que elas dividiram e a gente não sabe como é que ficou aí o formato dessas diagonais, então eu vou fazer o seguinte, para facilitar a minha vida, eu vou chamar esse carinha aqui de x1, x2, y1, y2. Como é um quadrilátero qualquer, a gente não vai poder aí afirmar qual vai ser a relação de divisão entre essas nossas essas diagonais. Com isso, observa só o seguinte, que a gente vai ter aqui algumas ideias que são bem legais para o problema. Primeiro de tudo, eu posso garantir a área desse meu triângulo aqui. Esse triângulo que eu vou marcar os pontos, ó, vai ficar A, B, C, D. Eu posso garantir a área desse meu triângulozinho BPC aqui. Como isso? A gente viu lá na aula anterior que a área de um triângulo dado um ângulo interior qualquer é possível. Basta fazer o quê? O produto entre os lados, né, que são consecutivos desse ângulo, vezes o seno desse ângulo dividido por 2. Mas observa que da mesma maneira, eu tenho esse ângulo aqui, que é OPV, sendo igual também a θ. Então eu consigo também descobrir quanto que vale esse triângulo aqui. E dá para perceber que, de certa forma, eles vão seguir aqui alguns certos roteiros. Observa só como é que isso aqui vai ficar. Vou fazer, então, esse área do meu triângulo, o triângulo BPC. BPC. Bom, vai ser x2 vezes o y2 vezes o seno de θ dividido por 2. Da mesma forma que eu consigo calcular quanto que vale a área do meu triângulo APD. Então, a área do meu triângulo APD vai ser igual a o y1 vezes o x1 vezes o seno de θ, que também vai ser θ, dividido por 2. Agora, a parte importante do nosso problema. Observa, vou deixar esse pontinho P para cá, que esse cara aqui, ó, é o ângulo suplementar desse meu ângulo θ. Está de roxo aqui. Então, ele vai ser 180 menos θ, da mesma forma que vai acontecer com esse cara aqui, ó. 180 menos o θ. Com isso, a gente vai garantir, deixa eu repor aqui o meu ponto P, a gente vai poder afirmar o seguinte, que eu consigo calcular também quanto que vale a área desse meu triângulo APB e do meu triângulo CPD. Vamos fazer isso aqui, então.
Com isso, eu vou ter o seguinte, que a área do meu triângulo APB vai ser igual a, eu vou conseguir obter y1 vezes o x2, então vai ficar o x2 vezes o y1 vezes o seno de 180 menos o θ dividido por 2. Só que a gente sabe que por aquelas regrinhas do ciclo trigonométrico, o seno de 180 menos θ é igual ao seno de θ. Então eu vou ter isso aqui agora sendo x2, y1 seno de θ dividido por 2, tá bom? E agora o último, que vai ser a área do meu triângulo CPD. CPD. Mesma ideia que a gente vai utilizar. Vai ficar x1 vezes o y2 vezes o seno de 180 menos o θ dividido por 2. Só que o seno de 180 menos θ é igual ao seno de θ. Então eu vou ter x1 vezes o y2 vezes o seno de θ dividido por 2. Então eu vou poder garantir que a área do ABCD, que é a área desse meu quadrilátero aí, é a soma das áreas desses três triângulos. É a área do triângulo BPC mais a área do triângulo APD mais a área do triângulo APB mais a área do triângulo CPD, tá? Com isso, a gente vai poder já afirmar que somando tudo isso, vai ficar assim. Primeiro de tudo, dá para perceber que todos eles têm um seno de θ sobre 2. Então, eu já posso colocar o seno de θ sobre 2 em evidência. Vai ficar, então, seno de θ sobre 2 em evidência. Vai sobrar para a gente, então, no primeiro caso, o x2 vezes o y2, mais o y1 vezes o x1, mais o valor que dê aqui. x2 vezes o y1, mais o x1 vezes o y2. Olha lá. Tá? Aqui o que bastaria a gente conseguir afirmar era unificar os termos que são semelhantes. Exemplo, x2 com y2 e o x2 com y1. Quando eu unifico, coloco em evidência esses caras, eu vou obter o seguinte. Vai ficar assim. Vamos ver se eu já consigo definir. Vamos apagar aqui embaixo para sobrar espaço. E a gente já percebeu que vai ser importante para a gente aqui unificar os termos que são equivalentes para que a gente consiga comprovar a relação do meu x2 e o meu x1 com o y1 com o meu y2. Ou seja, relativar aqui essas minhas diagonais. Então, exemplo, se eu pegar o x2, vou repetir aqui o seno de θ sobre 2, e aí vou pegar o x2 y2 com o x2 y1. Então eu vou ter o x2 que multiplica o y1 mais o y2, e aí eu vou pegar esse cara com esse cara aqui, ou seja, o x1 mais o x1 que multiplica o y1 mais o y2. Novamente, a gente vai conseguir colocar em evidência agora o y1 mais o y2, e eu vou ter o seno de θ sobre o 2, e aqui eu vou ficar com o valor de x2 mais x1 vezes o y1 mais o y2. Só que o x1 mais o x2 é a minha diagonal BD. Então vai ficar com seno de θ sobre 2, que é igual vezes o x2 vezes o x1, que é a minha diagonal BD, e o y1 com y2, que é a minha diagonal AC. Ou seja, a conclusão da história, isso vai ser BD vezes o AC vezes o seno de θ dividido por 2. Chegamos à conclusão, que é a ideia mais fantástica do problema, que quando você tem um quadrilátero, seja ele qual for, não importa qual a propriedade, se tem propriedade, vamos supor que não tem propriedade nenhuma, a gente vai poder garantir com tranquilidade que a área dele é a equivalência do produto entre as diagonais vezes o seno do ângulo formado entre as diagonais dividido por 2, tá bom? Comprovado aí bonitinho, sem nenhuma dor de cabeça. E aqui a gente vai estar encerrando essa aula que envolve a ideia de quadriláteros. Espero novamente que vocês tenham gostado e até a próxima.